Fala galera, hora de fazer tudo sobre a minha personagem favorita. Eita Angel, você tá doidão? Esse daqui não é o vídeo sobre a Otnus não, doido. Será que eu estou mesmo errado? Altair, ou a princesa de uniforme militar, é uma garota que acabou recebendo a classificação de vilã em sua obra. Sua criadora é Setsuna Shimazaki e foi a principal antagonista de seu anime Recreators. Altair, inicialmente conhecida apenas como a princesa de uniforme militar, é a criação mais poderosa de todas já apresentada, pois é a única que não está presa a nenhum tipo de história. Ela não possui uma história, pois ela foi gerada a partir da imagem feita pela sua criadora e do vídeo musical Altair Road and Tude. No entanto, a Altair nunca acabou recebendo uma história, pois sua criadora acabou se suicidando antes de criar uma. Mas graças a isso, é desnecessário qualquer tipo de aprovação dada do público para as fanfics criadas para ela. Assim todas acabam se tornando parte da sua história original. Não importa quem seja, qual seja sua motivação ou qual seja sua intenção. Todos aqueles que escrevem uma habilidade para a princesa acabam entregando realmente uma habilidade a ela, pois ela recebe qualquer tipo de poder, independente de quão absurdo seja, contanto que as pessoas tenham ela em mente na hora de escreverem a habilidade, será dada para a princesa. Personalidade. A princesa do uniforme militar, como era referida inicialmente, mostrou uma personalidade bem forte como uma vilã, usufruindo de seus sorrisos sádicos o tempo todo, bem como mantendo a confiança absoluta em si mesma, afirmando que seus poderes a tornavam onipotente e onisciente. Ela falava isso com alegria, porque agora sabia que nada poderia pará-la, fazendo com que todos os esforços do time de Metora fossem em vão. A Altair é extremamente influente nas ações dos poucos personagens que a seguiam, embora ela nunca tenha dado ordens a ninguém, nem forçado que eles a obedecessem. Todos aqueles que acabavam seguindo seu caminho faziam exatamente o que ela queria. Além disso, por algum motivo, ela sempre evita mentir para seus aliados. Mesmo que ela sempre tente manipulá-los, ela se recusa a mentir para eles. Normalmente, o máximo que ela faz é esconder algum acontecimento de seus aliados, mas nunca mentir, como o fato de quando ela escondeu o verdadeiro assassino de Mamika. No entanto, quando chegou a hora de contar, ela nem sequer tentou mentir e revelou a verdade, mas guardou esse segredo por mais tempo que pudesse. Altair, por não pertencer a nenhuma história fixa, acaba tendo uma mentalidade diferente das outras criações, pois ela está totalmente ciente de que é apenas uma personagem de uma ficção. Ela também possui a memória de todos os acontecimentos anteriores, até mesmo a criação dela, e sua personalidade foi completamente moldada a partir dessas experiências. Diferente das outras criações que acabam tendo sua personalidade pré-definida pelas pessoas que os criaram, ela acabou criando a sua própria personalidade a partir das experiências que ela mesma passou. E é esse fato que explica o motivo dela ser tão cruel e almejar tanto a destruição da realidade da fantasia. Apesar disso, podemos perceber que a princesa mantém um certo tipo de amor por Setsuna, sua criadora original, demonstrando ser de certa forma fiel a ela, uma vez que ela busca vingança principalmente por causa de sua criadora. E é claro, aquele final só consegue, depois de assistir aquele final do anime, eu só consigo dizer uma coisa: ela estava realmente apaixonada por sua criadora, e isso é um fato. Se você não entendeu, assista de novo e tente entender. Aparência. Altair é uma mulher aparentemente adulta, com pele pálida e cabelos longos e brancos. Seus olhos têm padrão um pouco diferente do normal, pois eles não possuem uma única cor. A maior parte dele é um tom avermelhado, embora exista um segundo círculo mais perto do centro, que é azul claro. Contudo, o mais estranho é a íris, que tem um formato quadrado e uma coloração azul escuro, bem perto do preto. Altair é normalmente vista utilizando um uniforme militar espanhol, na cor preta, que se abre formando uma saia abaixo da cintura, onde é preso por um cinto metálico, o qual se baseia em duas faixas amarelas sobre um tecido um pouco mais escuro. Além disso, ela costuma utilizar um chapéu que lembra uma boina militar, embora seja maior e siga o mesmo padrão de cores que ostenta o adorno dourado. Altair também usa grandes luvas feitas aparentemente de metal, as quais, por sinal, são muito maiores que seus braços e meias. Com equipamentos que ela costuma utilizar, ela normalmente é vista utilizando seu sabre, que é fino e parecido com um florete, antigamente dado aos oficiais do exército de Napoleão, que serve como um arco, enquanto Altair também utiliza uma arma parecida com uma submetralhadora soviética e utiliza como um violino. História. Desde sua criação, Altair nutre um ódio crescente
a realidade devido ao suicídio de sua criadora e o fato de que todos os outros deuses ou pessoas que criaram mundos terem a julgado e não terem a acolhido, graças à maneira que eles eram cruéis com a sua criadora. Por causa desse ódio, ela acabou criando um plano para fazer com que a realidade e a ficção se destruíssem, já que ela não podia mais perdoar a realidade que acabou rejeitando sua criadora, mesmo a sua criadora sendo apenas uma pessoa que queria se divertir e ser aceita. Para fazer esse plano funcionar, Altair começa a invadir várias outras criações, animes, jogos, light novels e até eroguês, para retirar personagens de dentro da ficção para a realidade e fazer com que a própria realidade acabe criando uma certa colisão com a ficção. Ela iria expandir ainda mais essa colisão até o ponto onde ela pudesse destruir tudo. Depois que ela retira um personagem de dentro da ficção, em segundo ela tenta fazer com que eles colaborem com esse objetivo dela e explica que isso faria com que eles pudessem ajudar seus próprios mundos. Mas mesmo que esses personagens acabem recusando o pedido dela, ou seja, encontrados pelo grupo de Metora antes de encontrar-se com ela, ela diz que apenas o fato deles estarem na realidade já está ajudando com seu plano. Em um momento da história, mesmo que Altair mostre-se orgulhosa por ser a criação perfeita de sua criadora, ainda assim ela acaba tendo um pouco de desprezo por si mesma, pois ela se considera como fraca por não ter conseguido sair no momento em que sua criadora precisava. Spoilers do final do anime. Altair chegou um momento onde a destruição completa da realidade seria apenas mais um passo para ela. Depois de que todos os protagonistas tentaram a derrotar e não conseguiram, mesmo depois de terem apagado ela da realidade e ela continuar, Altair finalmente estava prestes a concluir seu plano, mas aí finalmente ela se encontra com sua criadora. Graças a Sota, ela finalmente pôde se encontrar com a pessoa que ela mais queria. Depois das duas conversarem e ela acabar jogando todos os sentimentos que ela sentia por sua criadora, e além de dizer que não poderia perdoar a realidade por ter feito Setsuna sofrer, finalmente as duas têm um momento de descanso, quando Setsuna cria um novo mundo, onde ela e a sua criadora, que não sabia se exatamente era real ou apenas mais uma criação, poderiam viver eternamente, já que Setsuna iria criar mais uma história para ela, enquanto ela criaria mais uma história para Setsuna, e assim as duas continuaram vivendo no infinito. Como deusas vivendo em sua própria criação, ambas passaram a viver na existência criada por Altair e Setsuna eternamente e infinitamente. Ambas estariam juntas a partir daquele momento, ou seja, um final lindo para uma personagem incrível. Habilidades. Como já foi citado, os poderes de Altair estão aumentando de forma ilimitada, devido ao inúmero quantidade de conteúdos que estão sendo gerados para a personagem. Torna-se impossível citar todas as habilidades da personagem, já que nem mesmo o anime foi capaz de fazer tal feito. Criação. Altair pode criar objetos do nada, a partir de nenhuma matéria. É diferente de alquimia, onde transfigura alguma coisa em outra. Ela realmente pode criar a matéria do nada. Telecinese. Uma das principais habilidades de Altair, torna-se capaz de fazer dezenas de sabres que ela mesma cria flutuarem ao redor dela, sendo responsável pela primeira fonte de todos os ataques que Altair efetua. Em adição a isso, ela também pode fazê-los recuarem ou girarem ao redor dela, até mesmo fazer com que se tornem um escudo. Holopsychon. O poder principal de Altair. Essa habilidade tem muitas formas e variedades, extremamente poderosa, e algumas habilidades tornam ela quase invencível. O movimento Holoscopion. Essa habilidade são aplicações extremamente poderosas do Holoscopion. Cada movimento que é efetuado com essa habilidade é uma habilidade diferente. É como se fosse um cartucho da mesma habilidade. Terceiro movimento Cosmo. Explosão da representação. O terceiro movimento de Holoscopion pode mudar o aspecto de um personagem. Quando usado, ele consegue transformar coisas em outras, como quando ela conseguiu transformar a espada de Celesia Rebellion em apenas um buquê de flores. Essa habilidade tem a principal característica de uma forma de alquimia, onde ela consegue transformar qualquer tipo de matéria em outra. Nono movimento, Restauração do Destino. Essa habilidade pode apagar um elemento da trama. Isso pode ser usado para apagar algo completamente ou quebrar. Ela simplesmente apaga qualquer fato que tenha acontecido durante o enredo da história, sendo possível apagar feridas ou até mesmo barreiras ou qualquer tipo de acontecimento. 13º movimento, Esboço da Origem. Essa habilidade faz com que o alvo reverta até a forma original.
Se o alvo tiver efetuado alguma transformação ao desenrolar da história, faz com que ele volte à sua forma inicial. 14º movimento. Vicissitude da fortuna. Inverte os princípios da causa e efeito, resultando em um ataque que deveria ter causado dano nela, seja revertido ao dono. Essa habilidade é baseada no pensamento, ou seja, não requer nem que ela o invoque para ser utilizada. Com essa habilidade, ela conseguiu fazer com que um buraco que tinha sido aberto no meio do seu estômago fosse revertido para a pessoa que a perfurou. 20º movimento. Fator Mimic. É a habilidade de criar qualquer coisa exatamente como a original. Pode copiar qualquer tipo de coisa que ela queira, mesmo que seja um objeto com extrema complexidade, como um mecha sofisticado que é o Gigas Machine. 23º movimento. Reconstrução do destino. Redefine e reconstrói o destino. Ela pode ser usada para interromper ou impedir eventos que estão fadados a acontecer, até mesmo sendo capaz de criar uma realidade nova, para onde ela e Setsuna vão. 66º movimento. Mudança de existência. Essa habilidade pode fazer com que o alvo fique paralisado e perca todos os poderes. Depois de sofrer grandes feridas, esse alvo acaba sendo absorvido em nível conceitual, onde todo o conceito do personagem é absorvido para dentro de Altair, e isso faz com que seja totalmente anulado qualquer tipo de regeneração, imortalidade ou até mesmo reencarnação. Depois que o alvo é absorvido por essa habilidade, ele realmente é apagado da existência. Manipulação do plot. Como por causa da existência independente de Altair e falta de história, isso faz com que ela seja capaz de sobrescrever o próprio enredo da história e não ser enjaulada por ele. Manipulação do tempo e espaço. Ela pode criar universos e transformá-los da forma que quiser e fazer com que apenas um segundo dure o infinito. Distorção da realidade. É capaz de moldar o mundo ao redor. Manipulação das leis. Criou o universo sem leis e fez com que o segundo que Setsuna estava podendo viver no mundo real durasse o infinito, para que ela pudesse viver nesse novo universo com Setsuna para sempre. Curiosidades. Altair lutou sem hesitar contra vários personagens que pilotavam mechas. Como foi dito dentro do anime, sua criação foi inspirada na personagem do mesmo universo chamada Shirotsu Mazuka. E coincidentemente, esse também é o nome do sexto música single da Aki Toyazaki, a dubladora de Altair. De acordo com o autor, Altair teve seu design baseado em vários outros personagens de animes. Algumas referências que podem ter sido utilizadas foram os ataques de lâminas voadoras, como Gilgamesh, a cor de cabelo, as vestimentas e o sorriso sádico, sendo de S-Death de Akame ga Kill. E é claro, assim como o vídeo que a fez nascer, Altair Road Entude, foi baseado na criação da vocalista Hatsune Miku. A dubladora de Altair é Aki Toyazaki, a mesma dubladora de Uiharu de todos os Toaru Series, de Kurokami Medaka de Medaka Box, Momo de To Love Ru, Yun Yun de Konosuba, Seitenshi de Black Bullet e de Ai de Kami-sama no Inai. Bom, era isso que eu queria trazer. Realmente essa daqui é a minha personagem favorita. Nossa, eu acho a história dela incrível e eu acho incrível o que o anime de Recreators conseguiu fazer em pouco episódio, ter uma história tão completa. Mas era só isso que eu queria trazer por hoje. Obrigado por assistirem o vídeo, valeu, falou, fui. Diz aí o que é que você acha da personagem também nos comentários. E se assistiu Recreators, compartilha o vídeo e vire membro. É nóis, falou!